Olá, aluno, prezado aluna, você que tem interesse neste tipo de conteúdo, no conteúdo de educação física adaptada. Eu sou o professor Gitone Leônidas, eu sou licenciado e mestre em educação física pela Universidade de Brasília, doutorando em ciências da saúde, também pela Universidade de Brasília, especialista em educação online pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Aberta de Portugal. Então, eu, enquanto profissional da área da educação física, venho bater um papo com você acerca da educação física adaptada, acerca dos conteúdos que fazem parte deste cenário tão importante para a sociedade e também para as pessoas que carecem de adequações, né, carecem do discurso de inclusão, pessoas que são tão importantes como as pessoas, vamos dizer assim, ditas normais na nossa sociedade contemporânea, tá certo? Então, eu gravei este material, um conjunto de videoaulas que farão parte deste contexto da educação física adaptada, para que nós possamos dialogar, né, possamos bater um papo sobre esse tema tão presente na sociedade. Sobretudo porque a cada dia, né, assim como eu trago aqui nesse fragmento dos nossos slides, né, nós observamos as diferentes pessoas com uma série de necessidades educativas, pessoais e especiais, vivendo normalmente, praticando as atividades físicas, orientadas ou não, vivenciando jogos, lutas, dança, ginástica e assim sucessivamente, como mostra a nossa literatura especializada. Então, o que nós percebemos, assim como os estudos mostram, é que há uma demanda cada vez mais crescente acerca deste contexto da educação física adaptada para diferentes indivíduos. Então, caso você, ao longo da sua carreira, se identifique por esta área, poderá fazer intervenções muito bem balizadas do ponto de vista da ciência, da literatura e também acerca do quantitativo de pessoas que hoje encarece dessa atenção no que diz respeito à educação física adaptada. Esse material é um recorte, quando eu falo recorte, são fragmentos de teorias, de literatura, de ciência, que vão te abrir alguns horizontes nesse bate-papo para que você futuramente prossiga os seus estudos, né, faça novas leituras, busque outros achados científicos para fortalecer o que eu chamo de dimensão conceitual. Né? Então, a gente consome conceitos, aprende teorias, vai para a parte procedimental, né, que é vivenciar a prática em diferentes contextos, visando ali uma mudança atitudinal, mudança de atitude a partir da nossa compreensão acerca desse contexto. Tá bom? Então, eu trago aqui algumas considerações desses autores, o Pedrinelli e o Verenger, que nos diz que eles observam, nós, enquanto sociedade, observamos ali um conjunto de pessoas amputadas, né, que hoje em dia fazem surf, pessoas cegas que jogam futebol, pessoas idéticas que fazem ginástica, pessoas cardiopatas que fazem exercícios aeróbios, né, que remam, que andam de bicicleta, pessoas surdas que também dançam, né, pessoas diabéticas que pedalam, pessoas hemiplégicas que nadam, autistas que patinam, enfim, perceba a variedade, né, de questões que envolvem esse tema e a quantidade de pessoas ditas que carecem dessas intervenções adaptadas, que vivem aqui em sociedade como nós. Então, assim como os autores colocam, são pessoas, indivíduos que vivenciam este planeta como nós, né? Que estão aqui para terem qualidade de vida, para vivenciarem os seus desejos, as suas expectativas, enfim, construírem ali os seus legados à luz do que a sociedade pode lhes proporcionar. Certo? Então, eu entro aqui na aula 1, em que nós falamos de educação física adaptada e nós exploramos algumas terminologias e também algumas teorias sobre essa questão tão importante para nossa área da educação física. Então, aqui os dados, né, os estudos mostram que há mais de 3.000 anos as pessoas, de certa forma, participam da educação física adaptada em diferentes sociedades, a partir de diferentes culturas,
procuras e por meio de diferentes intervenções. Então, os registros mostram que essa área, né, de certa forma, ela tem ali a sua abrangência ao longo desses milênios, né? Então, a origem da participação de pessoas que apresentam diferentes, né, diferenças e peculiaridades, condições, ocorreu em programas que foram denominados como ginástica médica, ok? Isso lá na China, há cerca de mais de 3.000 anos, assim como nos diz ali o Pedrinelli e o Virenger. Então, perceba a importância desse tema e como ele vem sendo difundido ao longo do tempo. Então, aqui na década de 50, muitos programas foram desenvolvidos com os mais diversos nomes para determinar essa educação física adaptada. Então, tivemos nomes que caracterizaram esse contexto enquanto educação física corretiva, ou ainda ginástica corretiva. Inclusive, muitas pessoas, em se tratando, né, de falar da educação física, da prática do exercício físico, ainda carrega essa nomenclatura ali no seu bojo de interpretações. Ah, hoje eu vou fazer ginástica, né? Ah, fulano está fazendo ginástica lá na praça. E assim sucessivamente. Então, perceba que essa nomenclatura ela foi chamada de ginástica corretiva, educação física preventiva, é uma nomenclatura que aparece na literatura, educação física ortopédica, educação física reabilitativa, educação física terapêutica e assim sucessivamente, no que diz respeito a esse conjunto de nomenclaturas apontadas para esse contexto da educação física adaptada. Ok? Então, os autores, eles mostram para nós que outras denominações foram surgindo ao longo deste contexto e ainda permanecem, vamos dizer assim, atuais no linguajar de muitos profissionais e de muitas pessoas. Então, educação física desenvolvimentista, né? Educação física escolar, no que diz respeito à ginástica escolar especial, educação física modificada, educação física especial e também educação física adaptada. Então, portanto, os diversos autores descrevem para nós que a diferença básica entre educação física especial e também uma educação física adaptada consiste neste contexto de nós fazermos um manejo no sentido de perceber as limitações do indivíduo e adaptar as nossas práticas, as nossas intervenções para melhor atendê-los no cotidiano. Então, eu trago aqui um apontamento interessante que nos diz o seguinte: o desafio consiste em sabermos lidar com o abundante potencial presente nas pessoas nos mais diferentes contextos. Então, isso é muito nítido para mim, muito nítido para a área, que as pessoas elas têm seu conjunto de potenciais, elas têm ali o seu conjunto de individualidade, tanto genotípicas, do que diz respeito à parte genética, quanto fenotípicas adquiridas ao longo da convivência social. Então, em linhas gerais, todos nós temos uma abundante, né, potencial que deve ser trabalhado. E para essas pessoas que têm necessidades educativas especiais, cabe a nós fazermos as devidas adaptações, visando sempre a inclusão desse indivíduo para que ele melhor se desenvolva. Então, destaca-se aqui na nossa literatura que existem muitas barreiras, diversas ainda, que precisam ser superadas para que todos os indivíduos, ou pelo menos a grande maioria, possam se beneficiar dos programas de atividades físicas existentes, tanto no Brasil quanto no mundo. Tá? Então, cabe a nós, a bom aluno, professor, profissional da educação física, capacitar-se para oferecer intervenções adequadas para o seu povo. Eu costumo dizer, inclusive, eu sempre reflito até hoje, enquanto eu entro em sala de aula ou quando eu estou ministrando uma palestra online, uma aula online, uma pergunta que eu sempre me faço, ela tem uma forte relação com a capacitação. Será que a capacitação que eu estou buscando, ela consegue atender o que a sociedade está buscando? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Outra questão, será que
os conteúdos que eu estou projetando, né? Estou oferecendo para os alunos. De fato, eles estão promovendo significado? Os alunos, eles estão sendo impactados à luz daqueles conteúdos que eu estou apresentando para eles? Então, esse é um grande desafio para todos nós. Não existe uma resposta literalmente correta ou errada, porém é fato que você deveria, né, continuar buscando capacitação para melhor atender aí aos indivíduos que carecem da sua intervenção enquanto profissional da educação física. Sobretudo, indivíduos que vão necessitar da educação física adaptada para avançar ali no seu cotidiano. Ok? Então, o próximo slide que eu trago aqui para você é que a educação física adaptada pode ser orientada para ações que visam encorajar e promover a atividade física para todos os cidadãos durante a sua vida, oferecendo assistência a esses indivíduos e também oferecendo o apoio profissional quando é necessário. Então, perceba, eu adapto a educação física, né, oriento o meu conjunto de intervenções para encorajar, para incluir, para atender, né, para promover a atividade física que de fato inclua. Então, se em alguns momentos na nossa sociedade nós percebemos uma ampla exclusão dos indivíduos, por meio da educação física adaptada, a gente vai incluir. Porque eu gostaria que o indivíduo se desenvolvesse, né? Então, tivesse melhor qualidade de vida, desenvolvesse os seus potenciais cardiorrespiratório, músculo esqueléticos, né? Cognitivos, afetivos, enfim, avançasse no contexto da qualidade de vida, do lazer, das práticas funcionais do cotidiano, recebendo uma educação física que, de fato, faça diferença na vida dele. Então, aqui, o foco é o desenvolvimento da cultura corporal do movimento. Então, é para você que vem estudando a educação física e já fez algumas outras matérias, dependendo do estágio que você se encontra, você perceberá ao longo das suas leituras que essa nomenclatura aqui, ó, cultura corporal do movimento, ela é muito evidente no dia a dia, né? Essa cultura corporal do movimento compreende o conjunto de conteúdos existentes na educação física. Então, se eu estou focado em desenvolver esta cultura do movimento para o indivíduo, eu, enquanto profissional, professor de educação física, vou pensar muito bem nos conteúdos existentes, no jogo, né, nos jogos hoje que estão existentes, nas lutas, na dança, nos esportes, na ginástica artística e assim sucessivamente. Como trabalhar esses conteúdos, como entendê-los no cotidiano para levar a educação física adequada para os meus alunos. Então, em linhas gerais, não é fácil tratar conceitos e definições sobre educação física adaptada. Perceba nos slides anteriores que nós acrescentamos, descrevemos um conjunto de termos que tratam a educação física adaptada. Mas uma vez que você começa a fazer as leituras e formar opinião sobre o tema, é importante que a gente compreenda os vieses que fazem parte desse cenário e escolha o caminho que a gente pretende seguir, sobretudo a partir das leituras dos diversos autores que falam sobre o tema. Então, o Pedrinelli e o Verenger consideram que a educação física adaptada é uma parte da educação física, obviamente, né? É uma ramificação, um tema presente dentro da nossa área, cujos objetivos são o estudo e a intervenção profissional no universo das pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições para a prática. Então, esse aqui é um apontamento interessante, né, que nos fazem refletir sobre esse tema. Nós faremos intervenções para esse universo gigantesco de pessoas que carecem do nosso apoio, né, sobretudo por apresentar essas diferenças que, e dependendo do contexto, acabam diminuindo o seu contexto no dia a dia para a realização da
das atividades físicas, dos esportes, dos jogos, da dança, da luta e assim sucessivamente. Um ponto interessante é a gente pensar sempre na questão dos objetivos que podem ser traçados durante os nossos planejamentos de educação física adaptada. Então, eu traço objetivos muito bem delimitados, muito bem estruturados, para que eu pense sobretudo nessa intervenção profissional. Relembrando aquele comentário que eu fiz há pouco, né? Será que essa intervenção, de fato, essa que eu estou planejando, que eu planejei, que eu estou vivenciando no dia a dia, ela está gerando significado? Ela, de fato, está impactando este universo das pessoas que apresentam essas diferenças peculiares? Então, é importante que nós pensemos nesse contexto e revisitemos sempre os nossos planejamentos, né? Façamos reflexões sobre as aulas que nós oferecemos, para que nós possamos ampliar a nossa visão acerca deste contexto. Ok? Então, eu trago mais um apontamento aqui do nosso slide, que nos diz o seguinte: a Declaração dos Direitos das Pessoas com pessoas deficientes, aprovada pela Assembleia da Organização das Nações Unidas, ocorreu lá em 1975. Né? Essa declaração foi um momento importante, uma consideração que trouxe ali um conjunto de termos que caracterizava ali esses direitos para essas pessoas deficientes. Se você tiver uma dúvida e querer aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu recomendo você pesquisar no Google, coloca essa declaração e a data, que ela vai aparecer para você na íntegra, para que você faça uma leitura um pouco mais abrangente. Eu não me estendi aqui nesse conteúdo, mas trouxe para que você pudesse conhecer essa questão. Então, o termo pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, vamos dizer assim, né? Em decorrência de uma deficiência congênita ou não em suas capacidades físicas ou mentais. Então, é uma definição interessante que nos faz refletir sobre esse contexto das pessoas deficientes. Pessoa que se mostra incapaz, né? Incapaz no sentido de apresentar alguma anormalidade em algum momento, no sentido locomotor, né? Sentido físico, psíquico e assim sucessivamente. Então, há essa questão que acaba impactando esse indivíduo. Então, aqui, atualmente, há diversos autores que têm defendido o uso da expressão pessoa com necessidades especiais, em substituição à pessoa portadora de deficiência. Então, perceba, ora nós observaremos ali discursos que tratam esses indivíduos como pessoas com necessidades especiais, ou ainda pessoa portadora de deficiência. Eu, particularmente, gosto da expressão pessoa com necessidade especial. Mas, em muitos momentos, você poderá adotar essa outra nomenclatura, pessoa portadora de deficiência, né, sobretudo pelos pontos apresentados ali pelos diversos autores, materiais de estudos, leis e assim sucessivamente. Então, eu gosto de pessoa com necessidade especial, porque é uma pessoa que detém aquela necessidade, né? Talvez diferente de uma pessoa que porta algo, né? Então, eu tenho uma carteira, eu estou portando a carteira. Se eu esqueço a carteira em casa, eu já deixo de portar. Enfim, obviamente que isso é uma discussão intensa, e que cada um vai defender uma nomenclatura específica, mas o que eu quero dizer é que existe essas expressões. Tá certo? Então, há diversos autores que nos dizem o seguinte: por considerar que o termo portador limita o desenvolvimento do indivíduo, ele acaba utilizando ali uma nomenclatura voltada para necessidade especial. Pessoa com necessidade especial. Então, o que eu chamo a atenção aqui? Reflita
reflita sobre as várias nomenclaturas, né, que podem aparecer na literatura, nos textos, nos livros, nos artigos, enfim, nos materiais que você poderá ter acesso ao longo da sua carreira, tá bom? Então, é importante refletir e militar, tomar partido para aquela nomenclatura que você achar que faz sentido para você. Tá? Trago um próximo slide que nos diz o seguinte, ó. Pessoa com necessidades especiais são aquelas que, por limitações intrínsecas ou extrínsecas, requerem algumas modificações ou adaptações no seu programa educacional. Então, essa é uma definição muito interessante para que a gente perceba também. Sempre pensando aqui na questão da modificação e da adaptação. Dependendo da limitação que o indivíduo tenha, né, a modificação e a adaptação ela será mínima. Inclusive, este sujeito deveria interagir com crianças ou pessoas, enfim, indivíduos que não tenham qualquer limitação, para que ele conviva ali naquela sociedade e possa se desenvolver normalmente. Porém, nós sabemos que, dependendo da circunstância, nós vamos ter que adaptar e modificar ali o programa educacional, o programa de atividade física ou exercício para aquele sujeito. Tá bom? Tais limitações podem decorrer de problemas visuais, né, problemas auditivos, mentais, problemas motores e ainda questões ambientais que podem impactar o bom desenvolvimento daquele indivíduo. Então, olha só a quantidade de variáveis que acabam ali impactando a vida desse sujeito. Então, o que eu chamo a atenção aqui, ó, perceba que em relação à terminologia, as definições utilizadas para caracterizar a participação de pessoas com necessidades especiais em atividades físicas, percebe-se que essas são muito variadas, assim como eu comentei nos slides anteriores. Tá? Acho que é importante nós aprofundarmos a leitura, percebermos essas variações, entender o que a sociedade coloca, os autores, a ciência, né? E tentar trabalhar com esse conjunto de variações e de nomenclaturas que vão nos levar a esses indivíduos que têm essas necessidades. Em linhas gerais, né, eu costumo dizer que nós pensarmos nessa pessoa como um ser que vai precisar do nosso apoio. Então, ela tem necessidades especiais e, neste caso, nós temos que adaptar o nosso discurso para melhor atendê-lo. Inclusive, aluno, aluna, professor, você que está tendo acesso a essa aula, ao longo dos nossos vídeos, eu farei uma série de redundâncias, posso até ser repetitivo em algum ponto, mas o único objetivo é nós difundirmos esse diálogo acerca da educação física adaptada. Tá bom? Então, sobretudo porque alguns autores, a literatura, muitos trechos são parecidos no sentido de reforçar a importância de compreendermos o sujeito e buscarmos, né, fornecermos ali as devidas adaptações para ele. Então, aqui, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, ali, né, na Alemanha, na Inglaterra e também na América do Norte, ali nos Estados Unidos, percebeu-se ali um grande número de mutilados, né? Muitos indivíduos voltavam ali do pós-guerra com uma série de limitações, mutilados, amputados e assim sucessivamente. Então, era muito grande esse contexto. Então, a partir disso, começou-se a desenvolver-se uma série de programas, né, inclusive esportes, que adaptassem as suas regras, as suas possibilidades para melhor atender as particularidades desse indivíduo. Então, perceba esse contexto histórico, que ele vai muito além do contexto aqui do Brasil, né, da América do Sul, mas que tem origem nestes países, inclusive os Estados Unidos, uma grande potência, que apresenta ali um esporte hoje em dia muito bem desenvolvido e que acabou influenciando nesse contexto da educação física adaptada. Ok? Então, o termo educação física adaptada, ele foi introduzido lá na década de 50 nos Estados Unidos pela American Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance. Então, perceba que na década de 50, essa nomenclatura ela já estava presente dentro desses contextos. Tá? Então, um achado interessante
que os registros históricos apontam para nós. Ok? Para fins de conhecimento, então, eu trago essa questão dos países, essa questão da década de 50, e trago aqui para você também um fragmento interessante, né? Que nos diz o seguinte: um programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e ritmos adequados aos interesses do indivíduo, às capacidades e limitações dos estudantes com deficiências ou indivíduos, de um modo geral, não podem se engajar com a participação irrestrita, segura e bem-sucedida em atividades vigorosas de um programa de educação física geral. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante que a gente pense nessa diversificação, nos jogos, no ritmo, né? E promova ali uma questão segura, bem-sucedida, né? Atividades vigorosas que, de fato, possam introduzir esse indivíduo com a maior tranquilidade e vivência possível. Então, nós temos que elevar a qualidade das nossas intervenções, promovendo espaços seguros, adequados, balizados em ciência para melhor atender esses indivíduos. Tá certo? Então, eu trago aqui mais alguns apontamentos que dizem respeito ao que o Gonçalves, no 2002, nos diz, né? Então, Seaman e demais autores definiram a educação física adaptada como a educação física para pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Pessoas com necessidades especiais, indicando que o enfoque devia ser dado às potencialidades do educando e não às suas limitações. Então, eu deveria focar no que aquele indivíduo pode desenvolver, o que há de melhor nele no que diz respeito à potencialidade, observando sim as limitações, mas não deixando que as limitações sejam uma barreira para o seu dia a dia, ok? O Vasquez, lá em 94, indicou que a adaptação é um processo que busca a maior integração do sujeito através de meios específicos que o professor detém e também de técnicas que vão favorecer essa intervenção do professor, do profissional da educação física. Então, nós buscamos a normalização, buscamos uma certa concretização quando a prática da atividade física utiliza esforços para melhorar o desenvolvimento da atividade física. Então, a gente vai perceber ali que é possível que tenha uma série de tecnologias que vão ajudar esse indivíduo. As próteses, as adaptações de aparelhos ortopédicos, as próprias técnicas de estimulação precoce, o desenvolvimento de programas para atender aquele indivíduo, adequações motoras individuais por meio de tecnologias e assim sucessivamente. Perceba que há técnicas, programas e tecnologias enquanto ferramentas que vão ajudar aquele indivíduo a se movimentar, praticar exercícios, esportes, ter uma qualidade de vida e se desenvolver de forma integral enquanto indivíduo em sociedade. O Rosadas, lá em 84, nos diz o seguinte, que a educação física especial é aquela aplicada em condições especiais, visando uma população especial, que necessita de estímulos especiais para o desenvolvimento motor e também o seu desenvolvimento pessoal. Olha que definição fantástica. É uma população especial, vai precisar ser estimulado, né, de forma especial para que se desenvolva plenamente. Ok? Então, a legislação brasileira, em 94, define também que o alunado da educação física especial, né, enquanto portadores de deficiências, de condutas típicas e também de altas habilidades. Então, esses indivíduos eles fazem parte desse contexto de pessoa com necessidades especiais. Tá? Mandarino e Neto, lá em 99, também são estudos clássicos que nos ajudam a entender esse fenômeno, nos diz que o termo pessoas com necessidades especiais é um termo ampliado, abrangendo outros segmentos, além daqueles que apresentam algum tipo de deficiência. Então, a gente pode caracterizar indivíduos idosos, os indivíduos asmáticos também, e assim sucessivamente. Ou seja, são pessoas que possuem alguma necessidade especial. Então, o Mandarino e Neto trazem questões muito interessantes para nós. Então, a educação física ela é responsável, em grande parte, pela intervenção pedagógica junto a grupos com necessidades especiais. Então, essa área se mostra como
essencial para esse desenvolvimento, sendo que nos últimos anos a educação física ela passou a adotar a palavra adaptada no seu final ali, na educação física adaptada, em substituição à educação física adaptada, à educação física especial, que eventualmente ainda pode ser encontrada. E ainda utilizada em algumas literaturas e disciplinas. Então, o que eu quero dizer aqui que muitas disciplinas, cursos, literaturas provavelmente adotarão a terminologia da educação física adaptada em detrimento da educação física especial. Tá certo? Então, aqui, rumo aqui ao encerramento dessa aula, eu faço mais alguns apontamentos, né, no sentido de que a participação integrada das pessoas com necessidades especiais e a denominação educação física adaptada é a mais empregada atualmente quando nós abordamos, né, o tema educação física para essa população que tem alguma necessidade. Tá certo? Então, eu sugiro que você utilize essa terminologia de educação física adaptada no seu cotidiano, enquanto profissional, aluno, né, professor que fará intervenções nesse contexto. Então, no Brasil, nas décadas de 80 e 90, nós vimos ali diversos interlocutores, professores de educação física, docentes, enfim, indivíduos apaixonados pelo tema e envolvidos em uma série de discussões acadêmicas e profissionais. E isso foi muito bom, porque esse debate ele tem contribuído para uma reflexão, né, uma caracterização da área, né, e também para o conhecimento dos diversos contextos e da definição do perfil profissional, né, de profissionais que irão trabalhar diretamente com esses indivíduos. Então, o que eles dizem, né, os autores, os pesquisadores, os grupos de estudo? Que nós precisamos avançar nas pesquisas para amadurecermos a área e a profissão daqueles que lidam com a educação física adaptada. Então, tem professores que vão se especializar nesse contexto, sobretudo por gostarem e acharem que poderão fazer boas intervenções. O professor Goltani, aqui, um professor de extrema relevância na área, nos diz que é necessário desenvolver pesquisa aplicada. Então, o que é isso? Eu discuto teoria, faço experimentos e tento aplicar isso no dia a dia, explicando o cotidiano profissional, né, e mostrando, de fato, quais são os resultados desses estudos com indivíduos, né, e com as intervenções voltadas para o contexto da educação física adaptada. Enquanto o Beth, que é outro professor importantíssimo, advoga para nós de que é preciso desenvolver um corpo de conhecimentos práticos, ou seja, um conjunto de teorias que corresponda ao saber produzido, adquirido na sociedade, nas instituições, nas universidades, conteúdos experimentados, em vivências que foram experimentadas pelos professores, problematizadas e refletidas pelo profissional de educação física. Então, perceba, você estudou, você colocou em prática, você problematizou aquele problema, viu quais são seus pontos fortes e pontos fracos e, de certa forma, refletiu sobre a sua intervenção ao longo do tempo, né? Aprendendo com aqueles conteúdos que você vivenciou na prática. Tá bom? Então, isso acaba sendo uma reflexão muito interessante. Tá? E para encerrar aqui, eu faço algumas reflexões que nos dizem o seguinte: a educação física ela tem vivido momentos de profundas reflexões sobre a sua identidade acadêmica e profissional. E este estado de ânimo, que é super interessante, ele tem contagiado aqueles que se interessam em educação física adaptada. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses temas, eles vêm se desenvolvendo cada vez mais, pesquisas estão sendo desenvolvidas, artigos, livros, o que nos mostra um avanço na área e que nos balizam ali a sermos profissionais muito mais competentes a partir dessas leituras do que é produzido. Então, há dissertações, teses de doutorado, livros e artigos publicados desde a década de 80, o que vem crescendo, né, os debates, os diálogos, os ensinamentos e também o amadurecimento dessa área. Tá? Então, a educação física adaptada, por causa da vitalidade, do compromisso dos docentes universitários e também docentes que atuam diretamente
com esses indivíduos, tem desencadeado, tá, aluno, aluna, um novo cenário, um cenário animador da educação física adaptada, no qual o conhecimento é a fonte inspiradora para que os profissionais façam boas intervenções, lancem mão de técnicas e teorias que, de fato, façam significados para esses indivíduos. Tá bom? Então, encerro essa primeira aula aqui, em que nós fazemos esse contexto introdutório e espero que você se aproprie, faça as devidas leituras dos materiais específicos e observe de forma crítica essas aulas que estão sendo divulgadas para você. Tá bom? Então, aguardo você nas próximas aulas. Bons estudos e até logo.